Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do carisma. Hoje é dia 4 de julho, terça-feira, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. E antes de fazer a leitura e a meditação desse trecho bíblico, vamos convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente, para que ele conduza os nossos passos durante essa lexio, que ele nos ajude a bem ouvir, a acolher a palavra, a meditar a palavra e a tirar no dia de hoje um propósito concreto, algo que torne a nossa vida mais próxima da vida dos santos. Que o Espírito Santo nos guie, nos conduza e que nesse momento nós comecemos então a leitura afirmando que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós temos um trecho que é bem conhecido. Jesus que acalma a tempestade. Ele é narrado inclusive por outros evangelistas, mas o trecho de hoje de São Mateus, ele nos dá alguns elementos que são importantes para a nossa reflexão. O primeiro é que os discípulos, eles estavam na barca com Jesus, ou seja, eles entram na barca com Jesus. E tem um termo que é muito conhecido, né, popularmente, que é assim, a gente está no mesmo barco, né? A gente está no mesmo barco. Quando eu digo que eu estou no mesmo barco que alguém, isso significa que a gente está na mesma missão, na mesma tarefa, a gente está junto ali, né, para o que deve a gente está no mesmo barco, para as tempestades ou para a calmaria. E os discípulos, eles estavam no mesmo barco que Jesus, ou seja, eles se decidiram por estar no mesmo barco que Jesus. Isso já pode ser um primeiro ponto de reflexão. Nós estamos no mesmo barco que Jesus? Nós queremos estar no mesmo barco que Jesus? Nós convidamos Jesus para o nosso barquinho e nós nos permitimos ir nas missões que Deus nos chama? Porque estar no mesmo barco que Jesus é estar com Ele para o que der e vier. Estar com Ele para o que der e vier, então acolher o que Ele nos colocar como missão. É desejar estar com Ele e viver as coisas que são do próprio Deus. E não ter uma vida dupla, em que eu me permito viver algumas coisas, ou eu esqueço que eu sou de Jesus em determinado momento, ou eu tô com Jesus aqui no grupo, aqui na casa, aqui no momento, mas na hora que eu saio do grupo, na hora que eu vou pra família, na hora que eu tô com os meus amigos ou tô na faculdade, eu esqueço que eu sou de Jesus. Não. O convite é para estar no mesmo barco que Jesus. E esse barco, ele sai pelo mar, né? E a gente não sabe muito bem por onde que ele vai passar, se vai passar por caminhos mais difíceis, se vai ser tudo mais tranquilo. A gente precisa afirmar, sim, eu quero ir no mesmo barco que Jesus, eu quero estar no mesmo barco que Jesus e eu confio nos caminhos que esse barco vai trilhar. Isso é um primeiro ensinamento do Evangelho de hoje para nós. Se a gente faz isso, a gente vira discípulo. E a igreja, os padres da igreja nos ensinam que esse barco que estava Jesus e os discípulos pode sim ser entendido como a igreja. Ou seja, a igreja é esse grande barco que caminha no mar, que vai seguindo o seu caminho no mar, nesse chão um pouco instável, ou seja, as coisas não são muito certas, assim, no sentido de que é tudo às mil maravilhas, mas aquele barco que é a igreja, ele vai seguindo firme, desbravando mesmo
o mundo, desbravando as dificuldades, desbravando as provações. E a gente, que é a igreja, a gente vai dentro desse barco com Jesus. E é preciso, então, meus irmãos, que a gente, aderindo ao projeto de Jesus, querendo estar no mesmo barco de Jesus, que a gente seja igreja. E como é difícil ser igreja nos tempos de hoje, como é difícil a gente se submeter a algumas coisas, porque a gente é muito cheio de si mesmo, a gente é muito cheio da nossa vontade. E o mundo, ele vai contaminando, ele vai trazendo ideias que tantas vezes são opostas à ideia da igreja e que vão nos poluindo o nosso pensamento, a ponto de a gente até achar que aquilo é bom. E às vezes a gente deixa de ouvir a igreja para ouvir o mundo. E isso é uma grande provação, é uma grande tentação que há nos dias de hoje. Se você observar e fizer a leitura do texto bíblico novamente, você vai ver que quando veio a tempestade, que é o que desestabiliza, né? Assim, o que faz tremer ali a igreja, quando vem a tempestade, as ondas cobrem a igreja. Ou seja, a grande tempestade, a grande provação, a grande tentação é encobrir, é cobrir, é deixar a igreja sem que a gente possa vê-la como esse referencial. É a gente não conseguir enxergar, é a gente não conseguir sentir a presença da mãe igreja com a gente. Isso tudo é provação, isso tudo é tempestade. Depois passa. Se a gente de fato fizer como os discípulos que recorrem a Jesus, que colocam Jesus no centro, que entendem, não, eu tô no mesmo barco que Jesus, eu sou igreja, então eu vou voltar para o fundador da igreja, que é Jesus. Eu vou voltar para aquele que é a base, que é o centro, que é a cabeça da igreja. Eu vou voltar para Jesus. E aí, quando você se volta para Jesus, a tempestade acalma. E a tempestade acalma e você consegue ver novamente a igreja, esse barco, como um ponto de referência no meio do mar. As águas calmas e você enxerga. Mas na vida, tantas vezes nós passaremos sim por provações, por tentações. E hoje o Evangelho quer nos mostrar que uma das grandes tentações, uma das grandes provações é não enxergar a igreja. É quando nessas tempestades do mundo a igreja é coberta e a gente não consegue mais ver e a gente perde esse referencial. Mas isso não é por culpa da igreja, isso é por culpa nossa. Que esquecemos que Cristo está ali, que a gente pode recorrer a Ele. A gente acaba se deixando levar por uma visão muito disseminada no mundo. E hoje é o momento de você se questionar, de eu me questionar. Quantas vezes você deixou de seguir o ensinamento da igreja para ouvir mais uma pessoa? Para fazer mais algo que socialmente seja aceito, mas que a igreja não defende ou não ali estimula você a viver. Ou quantas vezes você quis endireitar o evangelho ali, ajustar o evangelho para a sua vida, quando na verdade o evangelho já é o ensinamento do Cristo, já é o chamado do Cristo para a nossa vida. Meus irmãos, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Existem muitas teorias, existem muitas pessoas que hoje se dizem donos da verdade, ainda mais com redes sociais, né, onde todo mundo pode falar, né? E às vezes a audiência maior, os ouvidos eles são colocados diante de alguém que nem tem essa autoridade, mas só porque ele usa recursos e técnicas e métodos de falar bem, de oratória, ou porque ele foi conquistando ali um público e tem muitos seguidores e as pessoas divulgam, e de repente aquela informação que é contra a igreja, que nem é a base do que a igreja diz, é divulgada e propagada como uma falsa vivência do catolicismo, como uma falsa vivência do evangelho. É preciso que nós tenhamos cuidado e é preciso que o nosso referencial seja sempre a igreja. Nós queremos ser igreja, nós queremos chamar Cristo, que é a cabeça da igreja, e nós queremos ouvir desse barco, dessa barca que nos conduz no caminho certo, que é a igreja. E nessas tempestades, meus irmãos, nós não podemos deixar que as ondas venham sobre a igreja e que a gente não consiga enxergá-la. A gente precisa, estando dentro, sempre saber onde nós estamos. Nós somos igreja, nós vivemos na igreja, nós amamos a Cristo. Então,
Hoje é um dia de você. Se ainda precisa que seja feito algo, que você tome um propósito concreto na sua vida para que você afirme, sim, eu estou no mesmo barco que Cristo. Eu quero estar no mesmo barco que Cristo. E esse barco é a igreja. Eu quero amar a igreja. A igreja é minha mãe. E eu amo a igreja e quero viver os seus ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, filhos da igreja, e que Maria nos gere, nos faça ser gestados aí no útero dessa igreja, no útero dessa mãe igreja. Deus nos abençoe. Amém.